Boa noite. Vamos começar nosso estudo hoje, dia 29 de maio. São 6h35, 5 minutinhos atrasada, mas tá bom. Então vamos lá, vou fazer a nossa oração de início. Senhor nosso Mestre, agradecemos a mais esse dia, mais essa oportunidade para lermos seus ensinamentos, lermos o que foi inspirado, para que nós pudéssemos aprender um pouco mais sobre outra dimensão, sobre a espiritualidade, sobre como agir, e somos gratos por isso. E é com toda essa energia crística, que nós abrimos o nosso estudo hoje, nossa leitura, e com suas bênçãos nós possamos estar com o coração e a mente aberta para receber esses ensinamentos. Que assim seja. Ok, deixa eu compartilhar aqui. Só um instantinho, gente. Ok, então vamos lá. Item 293, sobre a saúde. 24ª pergunta. Podem os espíritos dar conselhos relativos à saúde? A saúde é uma condição necessária para o trabalho que se deve executar na Terra, pelo que os espíritos se ocupam de boa vontade com ela. Mas, como há ignorantes e sábios entre eles, convém que para isso, como para qualquer outra coisa, ninguém se dirija ao primeiro que apareça. 25ª. Se nos dirigirmos ao espírito de uma celebridade médica, poderemos estar mais certos de obter um bom conselho? As celebridades terrenas não são infalíveis e alimentam, às vezes, ideias sistemáticas que nem sempre são justas e das quais a morte não as liberta imediatamente. A ciência terrestre bem pouca coisa é, ao lado da ciência celeste. Só os espíritos superiores possuem esta última ciência. Sem usarem de nomes que conheçais, podem eles saber sobre todas as coisas muito mais do que os vossos sábios. Não é só a ciência o que torna superiores os espíritos, e muito espantados ficareis da categoria de alguns sábios, o que alguns sábios ocupam entre vós, entre nós. O espírito de um sábio pode, pois, não saber mais do que quando estava na terra, desde que não haja progredido como espírito. 26ª. O sábio, ao se tornar espírito, reconhece seus erros científicos. Se chegou a um grau bastante elevado para se achar livre da sua vaidade e compreender que o seu desenvolvimento não é completo, reconhece-os e os confessa pelo pejo. Mas se ainda se não desmaterializou bastante, pode conservar alguns dos preconceitos de que se achava imbuído na terra. 27ª. Poderia um médico, evocando os espíritos de seus clientes que morreram, obter esclarecimentos sobre o que lhes determinou a morte? Sobre as faltas que haja porventura cometido nos tratamentos deles e adquirir assim um acréscimo de experiência? Pode, e isso lhe seria muito útil, sobretudo se conseguisse a assistência de espíritos esclarecidos, que supriram a falta do conhecimento de certos doentes. Mas, para tal, fora mister que ele fizesse esse estudo de modo sério, assíduo como um fim humanitário e não como meio de adquirir sem trabalho, saber e riqueza. 294. Sobre as invenções e descobertas. 28º. Podem os espíritos guiar os homens nas pesquisas científicas e nas descobertas? A ciência é obra do gênio. Só pelo trabalho deve ser adquirida, pois só pelo trabalho é que o homem se adianta no seu caminho. Que mérito teria ele se não lhe fosse preciso mais do que interrogar os espíritos para saber tudo?
Esse preço qualquer imbecil poderia tornar-se sábio. O mesmo se dá com as invenções e descobertas que interessam a indústria. Há ainda uma outra consideração, e é que cada coisa tem que vir ao seu tempo, e quando as ideias estão maduras para a receber. Se o homem dispusesse desse poder, subvertiria a ordem das coisas, fazendo que os frutos brotassem antes da estação própria. Disse Deus ao homem: tirarás da terra o teu alimento, com o suor do teu rosto. Admirável figura que pinta a condição de que ele se encontra nesse mundo. Tem que progredir em tudo, pelo esforço no trabalho. Se lhes dessem as coisas inteiramente prontas, de que lhes serviria a inteligência? Seria como o estudante cujos deveres um outro faça. 29ª. O sábio e o inventor nunca são assistidos em suas pesquisas pelos espíritos? Isto é muito diferente. Quando há chegado o tempo de uma descoberta, os espíritos encarregados de lhes dirigirem a marcha procuram o homem capaz de a levar a efeito e lhe inspiram as ideias necessárias, mas de maneira a lhe deixarem todo o mérito da obra. Porquanto essas ideias, preciso é que ele as elabore e ponha em execução. O mesmo se dá com todos os grandes trabalhos da inteligência humana. Os espíritos deixam cada homem na sua esfera, daquele que só é apto a cavar a terra. Não farão depositário dos segredos de Deus, mas sabem tirar da obscuridade aquele que seja capaz de lhes secundar os desígnios. Não deixeis, pois, que a curiosidade ou a ambição vos arrastem por um caminho que não corresponde aos fins do espiritismo e que vos conduziria às mais ridículas mistificações. Nota: o conhecimento mais profundo do espiritismo acalmou a febre das descobertas, que no princípio toda a gente imaginava poder fazer por meio dele. Houve até que chegassem a pedir aos espíritos receitas para tingir e fazer nascer os cabelos, curar os calos dos pés e etc. Conhecemos muitas pessoas que, convencidas de que assim fariam fortuna, nada conseguiram, senão processos mais ou menos ridículos. O mesmo acontece quando se pretende, com a ajuda dos espíritos, penetrar nos mistérios de origem das coisas. Alguns deles têm, sobre essas matérias, seus sistemas, que não valem mais do que os dos homens, e aos quais é prudente não dar acolhida, senão com a maior reserva. 295. Sobre os tesouros ocultos. 30ª. Podem os espíritos fazer que se descubram tesouros? Os espíritos superiores não se ocupam com essas coisas, mas os zombeteiros frequentemente indicam tesouros que não existem, ou se comprazem em apontá-los num lugar, quando se acham em lugar oposto. Isso tem a sua utilidade, para mostrar que a verdadeira riqueza está no trabalho. Se a providência destina tesouros ocultos a alguém, esse os achará naturalmente, de outra forma não. 31ª. Que se deve pensar da crença dos espíritos guardiães de tesouros ocultos? Os espíritos que ainda não estão desmaterializados se apegam às coisas. Avarentos que ocultaram seus tesouros podem, depois de mortos, vigiá-los e guardá-los. E o temor em que vivem, de que alguém os venha arrebatar, constitui um de seus castigos, até que compreendam a inutilidade dessa atitude. Também há os espíritos da terra, incumbidos de lhes dirigirem as transformações interiores, dos quais, por alegoria, hão feito guardas das riquezas naturais. Eu vou ler isso de novo. Que se deve pensar da crença nos espíritos guardiões de tesouros ocultos? Os espíritos que ainda não estão desmaterializados se apegam às coisas. Avarentos que ocultaram seus tesouros podem, depois de mortos, vigiá-los e guardá-los. E o temor em que vivem, de que alguém os venha arrebatar, constitui um de seus castigos, até que compreendam a inutilidade dessa atitude. Também há os espíritos da terra, incumbidos de lhe dirigirem
as transformações interiores, dos quais, por alegoria, hão feito guardas das riquezas naturais. Sempre vigiar. Nota: a questão dos tesouros ocultos está na mesma categoria das heranças desconhecidas. Bem louco seria aquele que conteste com as pretendidas revelações que lhes possam fazer os gaiatos do mundo invisível. Já tivemos ocasião de dizer que quando os espíritos querem ou podem fazer semelhantes revelações, eles a fazem espontaneamente, sem precisarem de médiuns para isso. Aqui está um exemplo. Uma senhora acabava de perder o marido. Depois de 30 anos de vida conjugal, e se encontrava prestes a ser despejada do seu domicílio sem nenhum recurso pelos enteados para com os quais desempenhar o papel de mãe, chegara ao cúmulo do seu desespero, quando uma noite o marido lhe apareceu e disse que ela o acompanhasse ao seu gabinete. Lá lhe mostrou a secretária, que ainda estava selada com os selos judiciais, e por um efeito de dupla vista, lhe fez ver o interior, indicando-lhe uma gaveta secreta que ela não conhecia e cujo mecanismo lhe explica, acrescentando: previ o que está acontecendo e quis assegurar a tua sorte. Nessa gaveta estão as minhas últimas disposições. Deixei-te o usufruto desta casa e uma renda de 3 pontos. Depois desapareceu. No dia em que foram levantados os selos, ninguém pôde abrir a gaveta. A senhora então narrou o que lhe sucedera. Abriu-a de acordo com as indicações de seu marido. E lá estava o testamento, conforme ao que ele lhe anunciara. Pois é, quando não se tinha um interesse, a riqueza chegou. E isso eu creio que serve para tudo: a riqueza, o conhecimento, né? A prosperidade, a abundância, a saúde, a paz. Deixa eu tomar um golinho d'água. 296. Sobre outros mundos. 32ª. Que confiança se pode depositar nas descrições que os espíritos fazem dos diferentes mundos? Depende do grau de adiantamento real dos espíritos que dão essas descrições. Pois bem, deveis compreender que espíritos vulgares são tão incapazes de vos informarem a esse respeito, quanto o é entre vós um ignorante de descrever todos os países da terra. Formulais muitas vezes sobre esses mundos questões científicas que tais espíritos não podem resolver. Se eles estiverem de boa fé, falarão disso de acordo com suas ideias pessoais. Se forem espíritos levianos, divertir-se-ão em dar-vos descrições estranhas e fantásticas, tanto mais facilmente quanto esses espíritos, que na erraticidade não são menos providos de imaginação do que na terra. Tiram dessa faculdade a narração de muitas coisas que nada têm de real. Entretanto, não julgueis absolutamente impossível obterdes, sobre os outros mundos, alguns esclarecimentos. Os bons espíritos se comprazem mesmo em descrever-vos os que eles habitam, mesmo como ensino tendente a vos melhorar, induzindo-vos a seguir o caminho que vos conduzirá a esses mundos. É um meio de vos fixarem as ideias sobre o futuro e não vos deixarem na incerteza. Como se pode verificar a exatidão dessas descrições? A melhor verificação reside na concordância que haja entre elas. Porém, lembrai-vos de que semelhantes descrições têm por fim o vosso melhoramento moral, e que, por conseguinte, é sobre o estado moral dos habitantes dos outros mundos que podeis ser mais bem informados, e não sobre o estado físico ou geológico de tais esferas. Com os vossos conhecimentos atuais, não poderias mesmo compreendê-lo. Semelhante estudo de nada serviria para o vosso progresso na Terra, e toda a possibilidade tereis de fazê-lo quando nelas estiverdes. Nota: as questões sobre a constituição física e os elementos astronômicos de mundos se compreendem no campo das pesquisas científicas,
para cuja efetivação não devem os espíritos poupar-nos os trabalhos que demandam. Se não fosse assim, muito cômodo se tornaria para um astrônomo pedir aos espíritos que lhe fizessem os cálculos, o que, no entanto, depois, sem dúvida, esconderia. Se os espíritos pudessem, por meio da revelação, evitar o trabalho de uma descoberta, é provável que o fizessem para um sábio, que, por bastante modesto, não hesitaria em proclamar abertamente o meio para o qual o alcançara, e não para os orgulhosos que os renegam, e a cujo amor próprio, ao contrário, eles muitas vezes poupam decepções. Capítulo 27. Das contradições e das mistificações. Das contradições. 297. Os adversários do Espiritismo não deixam de objetar que seus adeptos não se acham entre si, de acordo que nem todos partilham das mesmas crenças. Numa palavra, que se contradizem. Ponderam eles se o ensino vos é dado pelos espíritos, como não o apresenta idêntico. Só um estudo sério e aprofundado da ciência pode reduzir estes argumentos ao seu justo valor. Apressemo-nos em dizer, desde logo, que essas contradições, de que algumas pessoas fazem grande cabedal, são em regra mais aparentes que reais, que elas quase sempre existem mais na superfície do que no fundo mesmo das coisas, e que, por consequência, carecem da importância. De duas fontes provém, dos homens e dos espíritos. 298. As contradições de origem humana já foram suficientemente explicadas no capítulo referente aos sistemas, número 36, ao qual nos reportamos. Todos compreenderão que, no princípio, quando as observações ainda eram incompletas, hajam surgido opiniões divergentes sobre as causas e as consequências dos fenômenos espíritas, opiniões cujo 3/4 já caíram diante de um estudo mais sério e mais aprofundado. Com poucas exceções, e postas de lado certas pessoas que não se desprendem facilmente das ideias que hão acariciado ou engendrado, pode dizer-se que hoje há unidade de vistas na imensa maioria dos espíritas, ao menos quanto aos princípios gerais, salvo pequenos detalhes insignificantes. 299. Para se compreenderem a causa e o valor das contradições de origem espírita, é preciso estar-se identificado com a natureza do mundo invisível e tê-lo estudado por todas as suas faces. À primeira vista, parecerá talvez estranho que os espíritos não pensem todos da mesma maneira, mas isso não pode surpreender a quem quer que se haja compenetrado de que infinitos são os degraus que eles têm de percorrer antes de chegarem ao alto da escada. Supor-lhes igual apreciação das coisas fora imaginá-los todos no mesmo nível. Pensar que todos devam ver com justeza fora admitir que todos já chegaram à perfeição, o que não é exato e não o pode ser, desde que se considere que eles não são mais do que a humanidade despida do envoltório corporal, podendo manifestar-se espíritos de todas as categorias. Resulta que suas comunicações trazem o cunho da ignorância ou do saber que lhes seja peculiar no momento, o da inferioridade ou da superioridade moral que alcançaram a distinguir o verdadeiro do falso, o bom do mal, e a quem devam conduzir as instruções que temos dado. Oi, Jorge. Boa noite. Tudo bem? Cheguei agora do trabalho, cara. Vou desligar a Seja câmera, tá bom? bem-vindo. Mas tô ouvindo. Tá jóia, tá jóia. Cumpre, não esqueçamos que entre os espíritos há, como entre os homens, falsos sábios e semi-sábios, orgulhosos, presunçosos e sistemáticos.
Como só aos espíritos perfeitos é dado conhecerem tudo, para os outros há, do mesmo modo que para nós, mistérios que eles explicam à sua maneira, segundo suas ideias, e a cujo respeito podem formar opiniões mais ou menos exatas, que se empenham, levados pelo amor próprio, porque prevaleçam o que gostam de reproduzir isso em suas comunicações. O erro está em terem alguns de seus intérpretes esposado muito levianamente opiniões contrárias ao bom senso, e se haverem feito os editores responsáveis delas. Assim, as contradições de origem espírita não derivam de outra causa, senão da diversidade quanto à inteligência aos conhecimentos, ao juízo e à moralidade de alguns espíritos que ainda não estão aptos a tudo conhecerem e a tudo compreenderem. 300. De que serve o ensino dos espíritos, dirão alguns, se não nos oferece mais certeza do que o ensino humano? Fácil é a resposta. Não aceitamos com igual confiança o ensino de todos os homens, e entre duas doutrinas preferimos aquela cujo autor nos parece mais esclarecido, mais capaz, mais judicioso, menos acessível às paixões. Do mesmo modo, se deve proceder com os espíritos, se entre eles há os que não estão acima da humanidade. Muitos há que a ultrapassaram, e estes nos podem dar ensinamentos que em vão buscaríamos com os homens mais instruídos. De distingui-los é do que deve tratar com cuidado, quem queira esclarecer-se e a fazer essa distinção é o a que conduz o Espiritismo. Porém, mesmo esses ensinamentos têm um limite, e se aos espíritos não é dado saberem tudo, com mais forte razão, isso se verifica relativamente aos homens. Há coisas, portanto, sobre as quais seria inútil interrogar os espíritos, ou porque lhes seja defeso revelá-las, ou porque eles próprios a ignoram e a cujo respeito apenas podem expender suas opiniões pessoais. Ora, são essas opiniões pessoais que os espíritos orgulhosos apresentam como verdades absolutas. Sobretudo, acerca do que deva permanecer oculto, como o futuro e o princípio das coisas, é que eles mais insistem, a fim de insinuarem que se acham de posse dos segredos de Deus. Por isso mesmo, sobre esses pontos é que mais contradições se observam. Só para esclarecer, Jorge, um pouquinho, no começo da leitura, nós tivemos algumas perguntas sobre se os espíritos revelariam sobre futuro, sobre a ciência, sobre tesouros e sobre testamentos, e a gente sempre vai para a mesma resposta sobre espíritos evoluídos, né, os de mais alto nível, eles não fariam isso, porém, eles deram um exemplo de testemunho de um testamento que foi bem interessante, que é onde eles podem, até mesmo o espírito recém-desencarnado pode interferir, creio que através até da ajuda, né, dos mentores, que a senhorinha, ela ficou viúva e os enteados queriam deixá-la amíngua. E aí o espírito do marido apareceu para ela e mostrou onde estava o testamento que lhe dava a segurança. É, Mas isso são peculiaridades assim muito particulares, né, minha irmã? sim, Há sim, casos e casos, né? com certeza. Veja que a ação, veja bem, né? Vemos aí que seria uma ação injusta, até cruel, né? De falta de amor Uhum, perante uma pessoa que, pelas leis divinas, não precisava passar por essa prova barra expiação. sim, Aí o que é que a espiritualidade superior faz? interfere. Consente,
interfere para que, se caso o marido não pudesse intervir, viria outro espírito e dizia, ó, é assim, 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 tá ali, vai lá, procure, Sim, entendeu? sim. Então, assim, são condições muito particulares e cada caso é um caso. Agora, de maneira geral, os espíritos nobres não vão perder seu tempo para dizer isso ou aquilo, procura ali que tem um tesouro, ou Sim. você tem um dinheiro perdido, não é bem assim, né? Uhum. E sobre o futuro, também condições muito peculiares, muito particulares, porque nós temos os profetas. Uhum. Os profetas, nada mais, nada menos, são médiuns e conseguem perceber o futuro. Uhum. Mas não tem que entender que o futuro não é uma linha férrea. Cem O por cento futuro é, certo. o futuro, ele é plástico. Sim. Depende da nossa situação de hoje, Hum. né? Então, assim, é, são questões muito particulares, mas nós sabemos, de maneira geral, que a Terra vai entrar num processo de regeneração. Agora, poderemos entrar na regeneração trilhando uma estrada com flores ou trilhando uma estrada com pedras. Sim. A opção é nossa, Hum. como humanidade, Uhum. entendeu? Sim. Ok, continuando. 301. Eis as respostas que os espíritos deram a perguntas feitas acerca das contradições. Nós entramos no capítulo novo depois desse assunto sobre contradições. Primeira, comunicando-se em dois centros diferentes, pode um espírito dar-lhes sobre o mesmo ponto respostas contraditórias? Se nos dois centros as opiniões e as ideias diferirem, as respostas poderão chegar-lhes desfiguradas, por se acharem eles sob a influência de diferentes colunas de espíritos. Então, não é a resposta que é contraditória, mas a maneira por que é dada. Segunda, concebe-se que uma resposta possa ser alterada, mas quando as qualidades do médium excluem toda a ideia de má influência, como se explica que espíritos superiores usem de linguagens diferentes e contraditórias sobre o mesmo assunto para com as pessoas perfeitamente sérias? Os espíritos realmente superiores jamais se contradizem, e a linguagem de que usam é sempre a mesma, com as mesmas pessoas. Pode, entretanto, diferir de acordo com as pessoas e os lugares. Cumpre, porém, se atenda a que a contradição, às vezes, é apenas aparente, está mais nas palavras do que nas ideias. Porquanto, quem reflita verificará que a ideia fundamental é a mesma. Acresce que o mesmo espírito pode responder diversamente sobre a mesma questão, segundo o grau de adiantamento dos que os evocam, pois nem sempre convém que todos recebam a mesma resposta, por não estarem todos igualmente adiantados. É exatamente como se uma criança e um sábio te fizessem a mesma pergunta. De certo, responderíeis a uma e a outro, de modo que te compreendessem e ficassem satisfeitos. As respostas nesse caso, embora diferentes, seriam fundamentalmente idênticas. Terceira, com que fim espíritos sérios, junto de certas pessoas, parecem aceitar ideias e preconceitos que combatem junto de outras? Cumpre nos façamos compreensíveis. Se alguém tem uma convicção bem firmada sobre uma doutrina, ainda que falsa, necessário é que lhe tiremos essa convicção, mas pouco a pouco. Por isso é que muitas vezes nos servimos de seus termos, e aparentamos abundar as suas ideias. É para que não fique de súbito ofuscado e não deixe de se instruir conosco. Aliás, não é de bom aviso atacar bruscamente os preconceitos. Esse, o melhor meio de não se ser ouvido. Por essa razão,
é que os espíritos muitas vezes falam no sentido da opinião dos que os ouvem. É para os trazer pouco a pouco a verdade. Apropriam sua linguagem às pessoas, como tu mesmo farás, se fores um orador mais ou menos hábil. Daí o não falarem a um chinês ou um maometano, como falarão a um francês ou a um cristão, é que tenha certeza de que seriam repelidos. Não se deve tomar como contradição o que muitas vezes não é senão parte da elaboração da verdade. Todos os espíritos têm a sua tarefa designada por Deus. Desempenham-na dentro das condições que julgam convenientes ao bem dos que lhes recebam as comunicações. Falou e disse. Quarta, as contradições, mesmo aparentes, podem lançar dúvidas no espírito de algumas pessoas. Que meio de verificação se pode ter para conhecer a verdade? Para se discernir do erro a verdade, preciso se faz que as respostas sejam aprofundadas e meditadas longa e seriamente. É um estudo completo a se fazer. Para isso, é necessário tempo, como para estudar todas as coisas. Estudai, comparai, aprofundai. Incessantemente vos dizemos que o conhecimento da verdade só é a esse preço se obtém. Como quereríeis chegar à verdade quando tudo interpretais segundo as vossas ideias acanhadas, que, no entanto, tomais por grandes ideias? Longe, porém, não está o dia em que o ensino dos espíritos será por toda parte uniforme. Assim, nas minúcias como nos pontos principais, a missão deles é destruir o erro. Mas isso não se pode efetuar senão gradativamente. Quinta, pessoas há que não têm nem tempo, nem aptidão necessária para um estudo sério e aprofundado, e que aceitam sem exame o que se lhes ensina. Não haverá para elas inconveniente em esposar erros? Que pratiquem o bem e não façam o mal, é o essencial. Para isso não há duas doutrinas. O bem é sempre o bem, quer feito em nome de Alá, quer feito em nome de Jeová, visto que um só Deus há para o universo. Sexta, como é que espíritos que parecem desenvolvidos em inteligência podem ter ideias evidentemente falsas sobre certas coisas? É que têm suas doutrinas. Os que não são bastante adiantados e julgam que o são, tomam suas ideias pela própria verdade, tal qual entre vós. Sétima, que se deve pensar de doutrinas segundo as quais um só espírito poderia comunicar-se e que esse espírito seria Deus ou Jesus. O que isso ensina é um espírito que quer dominar, pelo que procura fazer crer que é o único a comunicar-se. Mas o infeliz que ousa tomar o nome de Deus duramente espiará o seu orgulho. Quanto a estas doutrinas, elas se refutam a si mesmas, porque estão em contradição com os fatos mais bem averiguados. Não merecem exame sério, pois que carecem de raízes. A razão vos diz que o bem procede de uma fonte boa e o mal de uma fonte má. Por que haveríeis de querer que uma boa árvore desse maus frutos? Já colhestes uvas em macieira? A diversidade das comunicações é a prova mais patente da verdade das fontes, donde elas precedem. Aliás, os espíritos que pretendem ser eles os únicos que se podem comunicar, esquecem-se de dizer por que não o podem os outros fazê-lo.
A pretensão que manifestam é a negação do que o Espiritismo tem de mais belo e de mais consolador. As relações do mundo visível com o mundo invisível, dos homens com os seres que lhes são caros e que assim estariam para eles sem remissão perdidos. São essas relações que identificam o homem com o seu futuro, que o desprendem do mundo material. Suprimi-las e remergulhá-lo na dúvida que constitui o seu tormento é alimentar-lhe o egoísmo. Examinando-se com cuidado a doutrina de tais espíritos, nela se descobrirão a cada passo contradições injustificáveis, marcas da ignorância deles sobre as coisas mais evidentes e, por conseguinte, sinais certos da sua inferioridade. O Espírito de Verdade. Que lindo. Oitava. De todas as contradições que se notam nas comunicações dos espíritos, uma das mais frisantes é a que diz respeito à reencarnação. Se a reencarnação é uma necessidade da vida espírita, como se explica que nem todos os espíritos a ensinam? Não sabeis que há espíritos cujas ideias se acham limitadas ao presente, como se dá com muitos homens na terra? Julgam que a condição em que se encontram tem que durar sempre, nada vem além do círculo de suas percepções, e não se preocupam com o saberem de onde vêm, nem para onde vão. E, no entanto, devem sofrer a ação da lei da necessidade. A reencarnação é para eles uma necessidade em que não pensam, senão quando lhes chega. Sabem que o espírito progride, mas de que maneira? Tem isso como um problema. Então, se os interrogardes a respeito, falar-vos-ão dos 7 céus superpostos como andares. Alguns mesmos vos falarão das esferas de fogo, da esfera das estrelas, depois da cidade das flores, dados eleitos. Nona, concebemos que o espírito pouco adiantados possam deixar de compreender esta questão. Mas como é que os espíritos de uma inferioridade moral e intelectual notória falam espontaneamente de suas diferentes existências e do desejo que têm de reencarnar para resgatarem o passado? Passam-se no mundo os espíritos, passam-se no mundo dos espíritos coisas bem difíceis de compreenderdes. Não tendes entre vós pessoas muito ignorantes sobre certos assuntos e esclarecidas acerca de outros, pessoas que têm mais juízo do que instruções e outras que têm mais espírito que juízo? Não sabeis também que alguns espíritos se comprazem em conservar os homens na ignorância, aparentando instruí-los, e que aproveitam da facilidade com que as suas palavras são acreditadas? Podem seduzir os que não descem ao fundo das coisas, mas, quando pelo raciocínio são levados à parede, não sustentam por muito tempo o papel. Cumpre, além disso, se tenha em conta a prudência de que, em geral, os espíritos usam na promulgação da verdade uma luz muito viva e muito subitânea ofusca. Não esclarece. Podem eles, pois, em certos casos, julgar conveniente não a espalharem senão gradativamente, de acordo com os tempos, os lugares e as pessoas. Moisés não ensinou tudo que o Cristo ensinou e o próprio Cristo. Muitas coisas disse, cuja inteligência ficou reservada às gerações futuras. Falais da reencarnação e vos admirais de que este princípio não tenha sido ensinado em alguns países. Lembrai-vos, porém, de que num país onde o preconceito da cor impera soberanamente,
onde a escravidão criou raízes nos costumes. O espiritismo teria sido repelido só por proclamar a reencarnação, pois que monstruosa pareceria, ao que é senhor, a ideia de vir e ser escravo, e reciprocamente. Não era melhor tornar aceito primeiro o princípio geral, para mais tarde se lhe tirarem as consequências? Ó homens, como é curta a vossa vista para apreciar os desígnios de Deus. Sabei que nada se faz sem a sua permissão e sem um fim que as mais das vezes não podeis penetrar. Tenho-vos dito que a unidade se fará na crença espírita. Ficai certos de que assim será, que as dissidências já menos profundas se apagarão pouco a pouco, à medida que os homens se esclarecem e que acabarão por desaparecer completamente. Essa é a vontade de Deus, contra a qual não pode prevalecer o erro. O Espírito de Verdade. 10ª. As doutrinas errôneas, que certos espíritos podem ensinar, não têm por efeito retardar o progresso da verdadeira ciência? Desejais tudo obter sem trabalho. Sabei, pois, que não há campo onde não cresçam as ervas más, cuja extirpação cabe ao lavrador. Essas doutrinas errôneas são uma consequência da inferioridade do vosso mundo. Se os homens fossem perfeitos, só aceitariam o que é verdadeiro. Os erros são como as pedras falsas, que só o olhar experiente pode distinguir. Precisais, portanto, de um aprendizado para distinguirdes o verdadeiro do falso. Pois bem, as falsas doutrinas têm a utilidade de vos exercitarem em fazerdes a distinção entre o erro e a verdade. O que adotam o erro não retardam o seu adiantamento? Se adotam o erro, é que não estão bastante adiantados para compreender a verdade. Inteligente a resposta. 302. À espera de que a unidade se faça, cada um julga ter consigo a verdade e sustenta que o verdadeiro é só o que ele sabe. Ilusão que os espíritos enganadores não se descuidam de entreter. Assim sendo, em que pode o homem imparcial e desinteressado basear-se para formar juízo? Nenhuma nuvem obscurece a luz mais pura. O diamante sem mácula é o que tem mais valor. Julgai, pois, os espíritos pela pureza de seus ensinos. A unidade se fará do lado onde ao bem jamais se haja misturado ao mal. Desse lado é que os homens se ligarão pela força mesma das coisas, porquanto considerarão que aí está a verdade. Notai ao demais que os princípios fundamentais são por toda parte os meios e têm que vos unir numa ideia comum, o amor de Deus e a prática do bem. Qualquer que seja, conseguintemente, o modo de progressão que se imagine para as almas, o objetivo final é um só, e um só o meio de alcançá-lo, fazer o bem. Ora, não há duas maneiras de fazê-lo. Se dissidências capitais se levantam quanto ao princípio mesmo da doutrina, de uma regra certa dispondes para as apreciar. Esta, a melhor doutrina, é a que melhor satisfaz ao coração e à razão, e a que mais elementos encerra para levar aos homens ao bem. Essa eu vou-lo afirmo, a que prevalecerá. O Espírito de Verdade. Nota. Das causas seguintes podem derivar as contradições que se notam nas comunicações espíritas da ignorância e certos espíritos do embuste aos espíritos inferiores,
que por malícia ou maldade dizem o contrário do que disse Algures, o espírito cujo nome eles usurpam da vontade do próprio espírito, que fala segundo os tempos, os lugares e as pessoas, e que pode julgar conveniente não dizer tudo a toda a gente, da insuficiência da linguagem humana para exprimir as coisas do mundo incorpóreo, da insuficiência dos meios de comunicação, que nem sempre permitem ao espírito expressar todo o seu pensamento. Enfim, da interpretação que cada um pode dar a uma palavra ou a uma explicação, segundo suas ideias, seus preconceitos ou o ponto de vista donde considere o assunto. Só o estudo, a observação, a experiência e a isenção de todo sentimento de amor próprio podem ensinar a distinguir estes diversos matizes. Muito bom. Das mistificações. 303. Se o ser enganado é desagradável, ainda mais o é ser mistificado. Ó, gostei, vou ler de novo. Se o ser enganado é desagradável, ainda mais o é ser mistificado. Esse, aliás, um dos inconvenientes de que mais facilmente nós nos podemos preservar. De todas as instruções precedentes, ressaltam os meios de se frustrarem as tramas dos espíritos enganadores. Por essa razão, pouca coisa diremos a tal respeito. Sobre o assunto, foram estas as respostas que nos deram os espíritos. Primeira, as mistificações constituem um dos escolhos mais desagradáveis do espiritismo prático. Haverá meio de nos preservarmos deles? Parece-me que podeis achar a resposta em tudo quanto vos tem sido ensinado. Certamente que há para isso um meio simples, o de não pedirdes ao espiritismo senão o que ele vos possa dar. Seu fim é o melhoramento moral da humanidade. Se vos não afastardes desse objetivo, jamais sereis enganados, porquanto não há duas maneiras de se compreender a verdadeira moral, e a que todo homem de bom senso pode admitir. Os espíritos vos vêm instruir e guiar no caminho do bem, e não no das honras e das riquezas, e nem vêm para atender às vossas paixões mesquinhas. Se nunca lhes pedissem nada de fútil, ou que esteja fora de suas atribuições, nenhum ascendente encontrariam jamais os enganadores, donde deveis concluir que aquele que é mistificado só o é porque o merece. O papel dos espíritos não consiste em vos informar sobre as coisas desse mundo, mas em vos guiar com segurança no que vos possa ser útil para o outro mundo. Quando nos falam do que a esse concerne, é que o julgam necessário, porém, não porque o peçais. Se vedes nos espíritos os substitutos ou adivinhos e dos feiticeiros, então é certo que sereis enganados. Se os homens não tivessem mais do que se dirigirem aos espíritos para tudo saberem, estariam privados do livre-arbítrio e fora do caminho traçado por Deus à humanidade. O homem deve agir por si mesmo e Deus não manda os espíritos para que lhes achanem a entrada. De novo, o homem deve agir por si mesmo. Deus não manda os espíritos para que lhe achanem a estrada material da vida, mas para que lhe preparem ao do futuro. Porém, há pessoas que nada perguntam e que são indignamente enganadas por espíritos que vêm espontaneamente sem serem chamados. Elas nada perguntam, mas se comprazem em ouvir, o que dá no mesmo.
se acolhessem com reserva, desconfiança, tudo que se afasta do objetivo essencial do espiritismo, os espíritos levianos não as tomariam tão facilmente para joguete. Segunda, porque permite Deus que pessoas sinceras e que aceitam o espiritismo de boa fé sejam mistificadas. Não poderia isto ter o inconveniente de lhes abalar a crença? Se isso lhes abalasse a crença, é que não tinham muito sólido a fé. Os que renunciassem ao espiritismo por um simples desapontamento provariam não o haverem compreendido e não lhe terem atentado na parte séria. Deus permite as mistificações para experimentar a perseverança dos verdadeiros adeptos e punir os que do espiritismo fazem objeto de divertimento. Nota: a astúcia dos espíritos mistificadores ultrapassa às vezes tudo o que se possa imaginar. A arte com que dispõem as suas baterias e combinam os meios de persuadir seria uma coisa curiosa, se eles nunca passassem dos simples gracejos. Porém, as mistificações podem ter consequências desagradáveis para os que não se achem em guarda. Sentimos-nos felizes por termos podido abrir a tempo os olhos a muitas pessoas que se dignaram de pedir o nosso parecer e por lhes havermos poupado ações ridículas e comprometedoras. Entre os meios que estes espíritos impregnam, devem colocar-se na primeira linha, como sendo os mais frequentes, os que têm por fim tentar a cobiça, como a revelação dos pretendidos tesouros ocultos, o anúncio de heranças ou outras fontes de riqueza. Devem, além disso, considerar-se suspeitas logo à primeira vista. As predições com época determinada, assim como todas as indignações ou indicações precisas relativas a estes interesses materiais. Cumpre não se dessem os passos prescritos ou aconselhados pelos espíritos, quando o fim não seja eminentemente racional, que ninguém nunca se deixe deslumbrar pelos nomes que os espíritos tomam para dar aparência de veracidade às suas palavras, desconfiar das teorias e sistemas científicos ousados, enfim, de tudo que se afaste do objetivo moral das manifestações. Encheríamos um volume dos mais curiosos se houvéramos de referir todas as mistificações de que temos tido conhecimento. Fim do capítulo. Vamos terminar a nossa Queria leitura. só fazer uma colocação breve, minha irmã. Com É certeza. que, da mesma forma que a, mistif- que a perdão, que a, me- da mesma forma que o vírus, ele é a porta aberta para uma infecção, né? E para uma Uhum, coisa pior, tudo começa com o vírus, né? O sim. vírus vai lá, provoca a inflamação, se não for logo cuidado, provoca uma infecção, Hum, né? A mistificação, ela é uma porta aberta para processos mais graves, mas não começa com a mistificação, uhum, começa com a simples influência. sim. A mistificação já é o segundo passo, porque o espírito mistificador encontrou no outro encarnado terreno propício para jogar suas ideias absurdas, suas insanidades. E, infelizmente, como o próprio espírito Erasto fala, e outros espíritos, infelizmente, há seguidores, Sim, né? sim, Quantos espíritos aí não se dizem que é Jesus e tem um bocado de seguidor? é verdade. Quantos espíritos se dizem que é Maria de Nazaré, falando absurdos? Tem um bocado de seguidor. Então, demonstra o quê? A nossa, como posso dizer, A vulnerabilidade, né? a nossa vulnerabilidade em relação à razão. Hum, E basta colocar o raciocínio por Maria de Nazaré, dando aqui a meu bel prazer, meu pedido, vai, eu sou Maria, ok. Quantas Marias no mundo, Né? né?
Mas tem gente que diz que é Maria de Nazaré e tem gente que acredita, né? É verdade. Bem, aí você pode perguntar, por que Deus permite tal coisa? Serve de dois objetivos. Primeiro, para nós termos o cuidado para não cairmos em ciladas, porque só cai em cilada quem no mundo animal, né? Qual Hum, animal que cai numa armadilha? O animal desatento, desatento. né? Porque Hum, o animal atento, ele fica cismado e vai embora. Então serve para a gente, para que a gente ficar atento, orar e vigiar, para não cair em tentação. E segundo, aquela criatura que passa por essa provação, ela vai aprender com o erro, sim. entendeu? Hum, Eu postei no grupo uma foto daquele livro Nos Bastidores da Mediunidade, em que, resumidamente, fala de um dos capítulos fala de uma uhum, jovem que tinha uma promissora, como fosse promissora no sentido espiritual, né? Uma uhum, porta aberta para os bons espíritos fazerem seus trabalhos. Mas ela sim. preferiu seguir um espírito dizendo que era de outro planeta, É, que era um ET. uhum, Levou ela à loucura. Aí uau, você pode perguntar, puxa, por que aconteceu isso? Porque ela foi invigilante. sim. O espírito mistificador encontrou terreno propício para jogar sua semente do mal, do equívoco, e ela aceitou isso, É, né? Então, como humanidade, nós temos que aprender muito ainda. E temos que ter humildade, porque nós somos falíveis. O primeiro passo para entrar num processo grave de obsessão é se considerar infalível. Primeiro é, passo. E, infelizmente, tem muitas pessoas que se consideram tal. Não, eu sou tampa de crush. Cuidado, meu irmão. Cuidado, minha irmã, é, né? Isso aí é um processo grave de fascinação, né? sim, Quantas sim. pessoas quiseram doutrinar Chico Xavier? Do movimento espírita, Uau. do movimento espírita. Quantas pessoas disseram que Chico Xavier estava se mostrando para o público? Quer dizer, Hum, colocando o conflito que a gente tinha no Chico. né? Um homem tão humilde. Pois é, pois é. Você vê, né? Como a gente vê hoje com o Divaldo, né? Quantas pessoas É, estão atacando o Divaldo, dizendo que ele é isso, que é aquilo, mas não vê a obra que ele está fazendo magnífica, que vai durar séculos, sim, entendeu? verdade. É isso, minha irmã. Maravilha. Quero convidá-lo, então, a encerrar com uma oração no Tudo nosso bem. estudo de hoje. Vamos fechar nossos olhos, porque facilita nosso processo de visualização, e chamar Jesus, o nosso grande mestre, o amigo de todos os momentos, de todas as horas, de todas as circunstâncias, porque Ele é o nosso pastor, o divino amigo, que nunca nos abandona. Senhor da vida, Senhor do amor, Príncipe da paz, nessas horas de testemunho, nessas horas delicadas, difíceis, mas abençoadas, fortalece-nos, que possamos ouvir sempre teus conselhos, vossas orientações, que possamos ser instrumentos úteis na vossa seara, onde quer que estejamos, no corpo ou fora do corpo, encarnados ou desencarnados. Muito obrigado, Senhor da vida. Abençoa-nos todos nós deste grupo, os presentes e os ausentes, e que a espiritualidade amiga possa sempre encontrar em nossos corações terreno propício para a boa semente. Louvado seja Deus. Assim seja. Grato pela sua presença, meu amigo, sempre muito provedora. Minha irmã, desculpe o momento, a hora atrasada que hoje no trabalho fiz um serãozinho, entendeu? Não, não tem problema. Chegou na hora certa e falou as palavras que precisávamos ouvir. Tá bom, minha irmã. Nos vemos Boa semana que noite, viu? vem. Boa Se Deus noite. quiser. Boa noite. Amém.